Imagine que você está tentando atravessar um oceano em um pequeno barco a remo. Para chegar ao seu destino, você tem 2 remos em suas mãos. Um deles tem gravada a palavra leitura e o outro a palavra oração. Agora, imagine que você decide usar apenas um desses remos com toda a sua força. O que aconteceria? Por mais que você se esforçasse, por mais que suasse e se dedicasse, seu barco inevitavelmente começaria a girar em círculos. Infelizmente, essa é a realidade de milhares de cristãos hoje em dia. Eles passam anos dedicados a uma vida espiritual capenga, sentindo-se secos, vazios e distantes de Deus, simplesmente porque não entenderam qual desses 2 pilares é o mais importante. Hoje eu vou te revelar algo que vai mudar completamente a sua percepção sobre a sua caminhada com Deus. Existe uma hierarquia. Se você tivesse apenas 5 minutos no seu dia, em qual deles você deveria investir o seu tempo para salvar a sua alma do deserto espiritual? Eu quero que você preste muita atenção, porque ao final deste vídeo eu vou te entregar uma chave prática, uma técnica milenar usada pelos maiores heróis da fé, que vai fundir a leitura e a oração de um jeito que você nunca experimentou. Aprendemos que conhecimento é poder, e por causa disso transformamos a Bíblia em um livro de estudo acadêmico. Mas aqui está o grande perigo de priorizar apenas a leitura. Quando você lê a Bíblia sem orar, você corre o risco de se tornar um enciclopedista bíblico. Você pode saber o nome de todos os reis de Judá, pode decorar as genealogias de Gênesis e até entender as nuances das profecias de Daniel, mas o seu coração pode continuar frio como gelo. A Bíblia sem a oração é como uma carta de amor que você recebe e, em vez de se emocionar com as palavras do seu amado, você decide apenas analisar a gramática, a sintaxe e a qualidade do papel. Você entende a estrutura, mas perde a essência do relacionamento. Os fariseus, na época de Jesus, cometiam exatamente esse erro. Eles vasculhavam as Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna, mas Jesus olhou para eles e disse que eles não queriam vir a Ele para ter vida. A leitura isolada traz informação, mas só o contato direto com o autor traz a transformação. Por outro lado, existe o grupo daqueles que preferem apenas a oração. Eles dizem que não precisam ler tanto a Bíblia porque preferem falar diretamente com Deus, de coração para coração. Embora a intenção pareça piedosa, esse caminho esconde um perigo ainda mais silencioso e mortal. Orar sem a base das Escrituras é como tentar telefonar para alguém que você não conhece. Sem o fundamento da palavra, você corre o risco de criar um Deus, a sua própria imagem e semelhança. Suas orações começam a se tornar monólogos baseados em desejos puramente egoístas, ou, o que é pior, você pode começar a confundir os seus próprios pensamentos e emoções com a voz de Deus. Como você pode saber se a voz que ouve no seu íntimo é realmente do Espírito Santo se você não conhece o tom de voz de Deus registrado na Bíblia? A Bíblia é o combustível da oração. Tentar orar sem ler é como tentar manter uma fogueira acesa sem colocar lenha. No começo, pode haver uma chama emocional, mas logo o fogo se apaga e o que resta é apenas o frio da confusão espiritual. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, recebeu uma vez essa exata pergunta: o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? A resposta dele foi simples, mas de uma profundidade esmagadora. Ele perguntou: o que é mais importante para você, inspirar ou expirar? Pense nisso por um momento. Respirar é um ciclo contínuo de 2 movimentos. Quando você lê a Bíblia, você está inspirando. É Deus falando com você. É o fôlego dele entrando na sua mente, trazendo verdade, correção e esperança. Quando você ora, você está expirando. É você falando com Deus, é a sua resposta ao que ele acabou de dizer.
Tentar viver apenas de um desses movimentos é impossível. Se você apenas inspira a leitura, você fica inflado de conhecimento, mas sem utilidade prática. Se você apenas expira na oração, você fica sem fôlego, esgotado e vulnerável. O equilíbrio perfeito é o que mantém a vida. Agora, conforme eu prometi no início, eu quero te entregar a chave para resolver esse dilema de uma vez por todas. Você não precisa escolher entre ler ou orar. A grande descoberta que os gigantes da fé fizeram no passado é que você deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo, através da chamada leitura orada. Imagine que, a partir de amanhã, você não vai mais ler um capítulo inteiro para depois fechar o livro e começar a orar sobre sua lista de pedidos. Em vez disso, você vai transformar o texto em conversa. Se você abrir o Salmo 23 e ler a frase "O Senhor é o meu pastor", você para ali mesmo e responde para Deus: "Senhor, muito obrigado por cuidares de mim. Eu confesso que hoje me sinto como uma ovelha perdida e preciso que o Senhor me guie nesse problema no meu trabalho." Se você ler em Mateus, "Não andeis ansiosos", você responde na hora: "Pai, o Senhor sabe como meu coração está apertado com as contas deste mês. Eu entrego agora essa ansiedade nas tuas mãos." Percebe a diferença? Quando você faz isso, a leitura deixa de ser um peso e a oração deixa de ser um fardo. Eles se fundem em um diálogo vivo e real. A resposta final para a nossa pergunta é que nenhum é mais importante que o outro, porque ambos servem a um propósito maior, a comunhão. A Bíblia fornece o assunto da conversa e a oração mantém a conexão ligada. Se você quer parar de andar em círculos e realmente avançar no oceano da vida espiritual, você precisa usar os dois remos com a mesma intensidade. Não seja apenas um estudante da palavra e não seja apenas um místico da oração. Seja um amigo de Deus que ouve com atenção e fala com confiança. Ao aplicar essa técnica da leitura orada hoje mesmo, você vai perceber que a presença de Deus se tornará muito mais palpável. A promessa que eu te fiz no começo se cumpre agora. Você descobriu que o segredo não está na quantidade de páginas lidas ou no tempo de joelhos, mas na qualidade da conversa que você mantém com o Pai. Texto padrão: use os dois remos hoje e sinta o seu barco finalmente avançar para águas mais profundas. Deus está esperando para falar com você e Ele também está ansioso para te ouvir. Comece esse diálogo agora mesmo.